Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Professora Vilma, mais uma aula, né? A nossa última aulinha de História, com a nossa revisão geral, né? Dos assuntos que vimos aí de setembro para cá, né? Tivemos a nossa primeira revisão e agora essa é a segunda geral dos nossos conteúdos dados desse período até agora. E aí, turma, chegamos, né? Mais um caminho meio perigoso, mas estamos aqui. Os guerreiros da EJA estão aqui. Vamos lá ver os conteúdos. Fiz aqui um slide, um material para vocês, né? Revendo todos os assuntos de grande valia, né? De grande importância que passei para vocês. Estão aqui bem resumidinhos, só para dar uma passada, mas quem tiver interesse é só ir lá no portal, acessar as aulas normais que estão lá. Foi bem resumidinho esse de hoje, mas não custa nada a vocês, né? Se tiver algum interesse, ou no material do slide, ou no manual de vocês, no livro que vocês têm aí, que é o mesmo assunto. Certo, pessoal? Vamos lá navegar, que a história é fascinante. Revisão geral, né? EJA, realizando sonhos adormecidos. Nossos assuntos aí da revisão são esses abordados: o Brasil de colônia a Estado independente, o governo Dom Pedro I, o Brasil da monarquia à república, a república oligárquicas, a era Vargas, a democracia e a ditadura do Brasil, o governo do JK, né, e a crise do populismo. A gente viu também o Jango e o golpe de 1964 e finalizando aí com o regime militar. Foram esses os assuntos que selecionei para vocês. Brasil colônia, né? Vamos ver, relembrar aí um pouquinho desse assunto que ele já foi passado para nós. No ano de 1530, o rei de Portugal organizou a primeira expedição com o objetivo de colonização. Esta foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terra, que foram doadas aos donatários. Este podia explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar. No caso, as capitanias, né, hereditárias que deram aos donatários, esses donatários, vamos dizer assim, eram tipo uns gerentes. Eles tinham, mas em relação tinham que estar cultivando alguma coisa na terra e sempre estar deixando ela produtiva para os donos, né, pegar a parte deles, digamos quase a metade. A chegada dos portugueses. A conquista do Brasil, 22 de abril de 1500, frota portuguesa de Cabral chega a Porto Seguro, na Bahia. Primeiro contato com os índios, troca de sorrisos e presentes. A primeira missa no Brasil rezada no Brasil. Aí aqui está uma mini foto, né, representando isso como pintado, como foi que aconteceu realmente naquela época. As nações indígenas em 1500, Tupi-Guarani, G, Arueque, Cariba, Charrua, Pano, Tucano e outros. Os tupinambás eram canibais. Exploração, violência, escravidão contra o índio. Foi o que ocorreu logo após, né, dessa confraternização toda aqui em cima. Mas quando descobriram essa outra, né, essa outra tribo que era mais violenta, eles entraram em conflito.
A mineração. A descoberta de ouro no século XVII e XVIII vai provocar uma profunda mudança na estrutura do Brasil colonial. Para administrar a região mineradora, foi criada em 1702 a Intendência das Minas, órgão responsável pela fiscalização e exploração das minas. Realizava a distribuição de datas lotes serem explorados e pela cobrança do quinto, 20% do ouro encontrado. Em 1720 foram criadas as casas de fundição, transformavam o ouro bruto, pó ou pepita em barras já quintadas. Quando ocorre o esgotamento da exploração aurífera, o governo português fixa uma nova forma de arrecadar o quinto, 100% arrobas anuais de ouro por município. Então, aí foi a caça ao ouro, né? As mineradoras, gerando aí esses impostos absurdos e retirando o ouro do nosso Brasil. A Inconfidência Mineira foi em 1789. O grupo composto pela alferez Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, pelo dono de mina Inácio de Alvarenga e pelo padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira, decidiu lutar contra os abusivos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região de Minas Gerais. Influenciados pelos ideais iluministas e pela guerra de independência dos Estados Unidos, o objetivo do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar os sistemas de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Então, aqui no fundo está como seria o modelo da nova bandeira que eles estavam querendo implantar. A Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, em 1798. Também teve essa revolta. Foi um movimento separatista que contou com a participação de sapateiros, alfaiates, bordadeiras, ex-escravos e escravos. Em alguns momentos teve o apoio de padres, médicos e advogados. A transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763 fez com que privilégios fossem retirados de Salvador e os outros recursos destinados à cidade foram reduzidos. O aumento de impostos prejudicou sensivelmente as condições de vida da população local. O movimento foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas propagandos pela Revolução Francesa, pela luta de independência do Haiti e dos Estados Unidos e pela maçonaria. Formou-se então a Sociedade Secreta Cavalheiras da Luz. Alguns dos participantes do movimento distribuíam panfletos convocando a população a se posicionar contra o domínio de Portugal. Passaram a difundir propostas e ideias radiais entre os regimentos de soldados e a população em geral. Um pouquinho aí da nossa história da Inconfidência Mineira e da conjuntura baiana. Agora, o nosso outro tema, Brasil, de colônia a Estado independente. O processo de independência do Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. O motivo desta vinda está ligado aos interesses de Napoleão Bonaparte, que desejava dominar a Europa, mas não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra.
Não conseguimos vitória militar contra a Inglaterra. Napoleão criou uma forma de enfraquecê-la economicamente através do bloqueio continental. As causas da independência foi a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, desgaste dos sistemas de controle econômico com restrições e alto imposto exercido pela coroa portuguesa no Brasil, e tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Essa foi uma das causas, né, das principais causas da independência. Aqui também teve o dia do Fico, tem aqui mostrando, vocês viram também, né, lá no passo do Palácio. Dom João, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou suas determinações e, em 9 de janeiro de 1822, negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Aí foi quando ocorreu, né, o dia do Fico. Medidas pré-independência. Teve a organização da Marinha de Guerra, convocou uma Assembleia Constituinte, determinou o retorno das tropas portuguesas, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro. Visitou São Paulo e Minas Gerais para acalmar os ânimos, principalmente entre a população que estava exaltada em várias regiões. A proclamação da independência. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do riacho Ipiranga: independência ou morte. Então, foi quando ficou marcada, né, essa nossa história sobre a independência do Brasil. A República da Espada. Vimos também, né, no nosso conteúdo, no nosso capítulo. A República da Espada foi de 1889 a 1894. O início da República foi marcado por governos militares, autoritários e centralizados que enfrentaram a oposição de setores e sociedade civil, das oligarquias e dos monarquistas. O governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca presidiu o governo provisório. Primeiras medidas foi extinção do Conselho de Estado, nomeação de interventores estatais, a expulsão da família real, separação entre Estado e Igreja, naturalização de todos os estrangeiros que viviam no país. Foi uma das medidas provisórias, né? A crise do encilhamento. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adotou uma política de expansão monetária e do crédito visando dinamizar a economia, impulsionar novos negócios. Boa parte do crédito foi investido em empresas fantasma e no consumo. Resultado: onda de especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, encilhamento e inflação. Desgastado, Rui Barbosa renunciou em 1891. A Constituição de 1891, inspirada na Carta Magna dos Estados Unidos, foi promulgada em 1891. O Brasil era definido como uma república federativa, Estados Unidos do Brasil. Presidencialista, com o voto aberto, limitado aos homens alfabetizados com mais de 21. Divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Senado deixava de ser vitalício.
Caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, antes de completar 2 anos de governo, era necessário novas eleições. Então, era assim, né, a Constituição antigamente, logo quando foi lançada. E muita coisa lá para cá mudou, né? Até o modelo dela, que é toda pretinha aqui embaixo. E a nossa nova é aquela verde e amarela com o emblema da bandeira, né? A nossa Constituição. A República Velha, mais outro temazinho aí. As repúblicas das oligarquias. A República Oligárquia, 1894 a 1930. Governo de poucos. Período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região sudeste, especialmente de São Paulo e Minas. No âmbito regional, outras oligarquias ligadas ao setor rural estavam no poder. Estrutura política da República Velha, poder local e poder federal. No poder local se tinha o coronelismo, né? Eram os coronéis que dominavam o voto e mandavam seus funcionários, tinha aquele domínio que era para votar onde ele tinha. Era chamado de curral eleitoral. O número de eleitores que o coronel podia controlar, né? Ele mandava, você tem que votar nesse, então ele tinha esse poder de controle antigamente. E o poder federal, política do café com leite. As oligarquias de São Paulo e Minas, as duas mais poderosas do país, alternavam na presidência da República. Quando não era alguém de São Paulo, era do Rio. E foi isso chamado café com leite. As oligarquias menores expressivas apoiavam o acordo entre troca de cargos ou ministério, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e entre outros. Há exceções. Em 1910 a 1914, M. da Fonseca, Minas Gerais versus Rio Grande do Sul, política das salvações. Aí está os dois, né? Rui Barbosa, campanha civilista. Essa foi a única exceção que se teve, né? Assim, entre os dois, que um era Rio Grande do Sul e o outro de São Paulo, não era São Paulo e Minas. E agora também um pouquinho da era Vargas. Vamos lembrar um pouquinho, né, da história dele. Transformações políticas sociais do período. Crescimento da população urbana em relação à agrária, importância da indústria na economia nacional, ampliação do poder dos empresários da cidade e os setores médios urbanos cresceram em número e conquistaram maior importância na vida política do país. Fases do governo da era Vargas. República de Vargas. O governo provisório teve início em 1930, né, que foi a Revolução. República Nova, em 1934, foi a eleição indireta. 1937, o golpe de Estado. O Estado Novo já estava aqui, já está se locomovendo, né? Em 1945 teve a redemocratização. E aqui cartazes da época, né, pedindo paulistas as armas. Aqui tem a bandeira e a bandeira de São Paulo. Abaixo a ditadura. Para o bem de São Paulo. Você é quem é o dono do seu voto. Então aqui teve muitos desses, nessa época, né, esses manifestos. Agora um pouquinho do Brasil, da democracia à ditadura. O que é democracia e populismo? O que é? Vamos navegar agora para sabermos. Entendendo o conceito da democracia, no governo democrático, há a participação do povo por meio do voto secreto e universal. Existem vários partidos políticos disputando as eleições
autonomia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa é a democracia. No caso, pessoa solto, livre, sem outras pessoas estar comandando. Esse termo também se refere à liberdade de pensamento, de expressão ou acesso dos cidadãos à educação, saúde, ao trabalho e à justiça. Agora vamos ver o que é o populismo. É uma forma de governar em que o chefe de Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter o apoio popular. Aí agora está os dois aí, né? O que é democracia e o que é populismo. Aqui embaixo temos aqui o período do governo populista no Brasil. É marcado pelos presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Eles tiveram um caráter populista, pela imagem carismática e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Com a deposição do Estado Novo de Vargas, o Brasil respirava os ares da democracia. Surgiram partidos políticos, foram realizadas novas eleições e formada a Assembleia Constituinte que elaboraria a nova Constituição do país. O período JK, né? Quem foi JK? Quem foi Juscelino Kubitschek? Esta ideia, porém, não se concretizou. Em 10 anos, fevereiro de 1955, PSD homologou o nome de Juscelino como candidato à presidência da República. JK sabia que precisava do apoio de uma base sólida e da aceitação popular, como tinha o PTB, partido de Vargas, e que tinha como João Goulart como candidato à presidência. Poucos dias após a homologação de JK como candidato do PSD, o PDT selou acordo tendo João Goulart Jango concorrendo como vice-presidente. E aí ficou os dois, né, concorrendo à presidência nesse mesmo período. 50 anos em 5 era o tema de JK, construir, né, uma metrópole, um estado em 5 anos, de 50 reduzido para 5 anos. Um dos períodos mais festejados de nossa história econômica foi o de Juscelino Kubitschek, sustentado por um competente esquema de comunicação. JK entusiasmou o país com a promessa de modernização traduzida em seu lema 50 em 5 anos. 50 anos em 5. E teve aí, né, as belas construções que ele colocou, né, a construção de Brasília. Estamos vendo aqui nessas imagens. Tudo no período do governo dele. Incentivou ao desenvolvimento do Brasil Central. Agora vamos ver um pouquinho aí sobre João Goulart e o golpe militar de 1964. Os militares tentaram impedir a posse do 20 de Jânio. Após a renúncia de Jânio Quadros, a presidência foi ocupada pelo presidente da Câmara dos Deputados, mas o poder estava nas mãos dos ministros da Guerra, da Aeronáutica e da Marinha. Primeiras ações deste governo: estado de sítio, controle à imprensa, intervenção em sindicato, prisão de opositores, inclusive militares, se fosse o caso. O objetivo era impedir a posse de Jango. Quando começou, né, o golpe aí, a caminho de uma guerra civil, o Rio Grande do Sul mostrou-se disposto ao cumprimento da Constituição, ou seja, a posse de Jango. Para isso, pegaria em armas se preciso fosse. Os Estados Unidos
temendo para o Brasil o destino de Cuba, pressionava os militares. Jango não queria uma guerra. Aceitou as condições impostas o regime parlamentarista. E teve também as manifestações. Militares de alta patente e simpatizantes de uma política capitalista extremamente conservadora se organizou na frente patriótica, civil e militar. Já os trabalhadores se organizaram no Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. E um pouquinho aí da nossa ditadura. Como vimos aí, né, lá no capítulo. O que foi o regime militar? Poderíamos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguições políticas e repressão aos que eram contra o regime militar. O governo da junta militar aí, doente, Costa e Silva, foi substituído por uma junta militar, formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e Augusto Radamec, Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. E aqui ao lado temos as principais fotos, né, daquela época, da censura, tortura, morte no período da ditadura, que tem lá no livro de vocês, né, essa foto de um jornalista torturado, enforcado, essa também. Então são fotos daquela época da ditadura militar, da perseguição, da opressão. E aqui a mensagem para vocês. O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este clima permitamos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Feliz Natal! Quero agradecer aqui a todos, né, que ao longo desse ano veio aos pouquinhos estudando nesse novo ensino remoto por máquinas, né, não presencial, mas todos nós vencemos essa batalha, estamos terminando e vamos seguir firmes e fortes nessa caminhada, né, nesse caminho de pedrinhas, que é de vez em quando atrapalha, mas nunca deixemos de acreditar, né, nas nossas esperanças, em novos tempos, vamos sempre refletir. E vamos agradecer também, para que neste ano que venha, e logo estejamos todos presencialmente nas escolas, um conversando com o outro, sem precisar tanto desta máquina. Assim, né? Não ficarmos só em casa e vocês observando essas aulas tão diferentes. Vamos utilizar, mas de forma mais presencial. Quero agradecer imensamente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo desempenho, e depois teremos nossa avaliação final. Certo, galerinha? Então, fiquem todos com Deus e um ótimo Natal para todos vocês. Até a próxima, se Ele, o bom Deus, nos permitir.